Olá, eu sou o escritor Luiz Augusto Pereira e esse é mais um vídeo para o canal O Escriba Moderno. Fique no vídeo, bora lá? Eu escrevi esse livro, O Açougue Maldito, baseado em fatos reais, no crime da Rua Arvoredo de 1863. E eu pego o mote dessa história e trago para 1976, que é uma época sombria para o país, onde pessoas desaparecem na ditadura militar. Bem, o livro fala de Rose Ramos e o seu filho Flavinho. Rose resolve viajar para a cidade natal, bucólica e tranquila, onde tem uma casa para reformar, que foi dos seus pais, que foram assassinados, foram mortos de forma misteriosa. Bem, hoje nós vamos falar de serial killers e vilões no cinema e na literatura. Um assassino em série ou assassino serial é um tipo de criminoso de perfil psicopatológico que comete crimes com determinada frequência, geralmente seguindo um modus operandi. Em casos mais ilustres, a figura do criminoso é eternizada na cultura popular, sendo reconhecida por várias gerações. O termo teria sido usado pela primeira vez em 1970 por Robert Ressler, agente aposentado pelo FBI. Segundo a Enciclopédia Britânica, um assassino em série é aquele que comete ao menos 2 assassinatos. Segundo esta enciclopédia também, o FBI inicialmente considerava que um criminoso poderia ser denominado assassino em série quando matasse pelo menos 4 pessoas. Mas o órgão mudou esta definição nos anos 1990, quando passou a considerar que poderia ser definido um assassino serial quem matasse 3 vítimas ou mais. A criminóloga brasileira Ilana Casoy escreve em seu livro Serial Killer, Louco ou Cruel? Na página 18 diz que o primeiro obstáculo na definição de um assassino em série é que algumas pessoas precisam ser mortas para que ele possa ser definido assim. Alguns estudiosos acreditam que cometer 2 assassinatos já faz daquele assassino um assassino em série. Outros afirmam que o criminoso deve ter assassinado pelo menos 4 pessoas. O motivo é psicológico e o comportamento do infrator e a evidência física observada nas cenas dos crimes refletiram nuances sádicas e sexuais. Esse tipo de criminoso age com excesso de brutalidade, impulsividade, frieza e sadismo. Estereótipo comum à maioria dos assassinos em série. São homens jovens, da raça branca, que atacam preferentemente as mulheres e que cometeram seu primeiro crime antes dos 30 anos de idade. Mas há aqueles que fogem a essas regras. Assim, há também diversos casos de assassinos em série do sexo feminino. Os assassinos seriais possuem ligações íntimas com a psicopatia e a psicose. Ele vive num delírio e sofre alucinações, ouvindo vozes e tendo visões bizarras, sofrendo de esquizofrenia e paranoia. Bem, hoje nós vamos ler então
o capítulo 9 do livro O Açougue Maldito, de Luiz Augusto Pereira. Capítulo 9. A janela não abria. Estava difícil. Depois de anos fechada, tudo estava emperrado naquela casa. Forçou, até que a janela escancarou, fazendo barulho, assustando um gato preto que estava em cima de seu muro. Ela, curiosa, queria ver como estava o seu quintal. Havia muito mato, era preciso limpá-lo. O gato preto parecia comer alguma coisa. Forçou as vistas, tentando vê-lo melhor. Tinha um arbusto encobrindo um pouco sua visão. Parecia que ele comia com volúpia alguma coisa grande. Talvez um bom filé de carne. Sua boca e seus bigodes estavam vermelhos. Estranho. Parecia sangue. Ela sentiu um arrepio na espinha. Era macabra aquela visão. Um gato preto comendo um grande naco de carne fresca bem ali no seu quintal. Talvez tivesse conseguido caçar uma bela ratazana naqueles esgotos, ou até mesmo no seu terreno que estava há um bom tempo abandonado. De repente, ele parou e ficou a olhar para ela. Seus olhos eram congelantes. Tentou se esconder do olhar do animal, tentando recuar para trás, mas o bichano já havia visto a mulher que o vigiava de longe. Suas pernas tremeram. Por que teria medo de um belo animal fazendo sua refeição? Aquele lugar talvez fosse assustador demais. Uma tragédia havia acontecido por ali. Achou que pudesse ser isso que a estava deixando com medo. O gato pareceu vigiá-la, lançando seu olhar tenebroso. Os gatos são tão misteriosos, pensou. Depois de lançar seu olhar penetrante, voltou ao seu belo filé, não dando importância para a mulher. Comeu e sossegadamente andou pelo muro, sempre olhando para ela, que o acompanhava silencioso. O coração parecia disparar. Teve medo daquele belo animal. Num pulo certeiro, desceu do muro e sumiu por entre os quintais. Com certeza seria de alguma casa dali. A rua tinha outras casas distantes. Ficou a procurar pelo bichano, querendo ver para onde ele iria, mas não conseguiu. Isso a deixou muito intrigada, mas tentou desvencilhar de seus pensamentos mais horripilantes. Será que um dia se acostumaria com aquele ambiente assustador? A boca do bichano estava muito vermelha. Era sangue fresco naquele belo pedaço de carne fresca. Os bigodes do bicho respingavam sangue. As patas do animal tinham muita vermelhidão. Não seria uma simples presa, ela pensou. Por que aquele gato a deixou com tanto medo? Olhava para ela como se quisesse avisar de alguma coisa. Como se mostrasse os caminhos de pedra que seria viver por ali. Ela não conseguiu entender. Teve medo. Sempre teve medo de gatos pretos. Eles são tão misteriosos demais. Um lindo animal, mas assustador. Pegou a presa e veio comer logo ali, em cima de seu muro. Poderia ter ido para outro lugar, mas veio parar justo ali. Comia com ansiedade, comia com satisfação, como se tivesse caçado naquele instante aquele belo pedaço de carne. Não se parecia com um rato que normalmente os gatos costumam caçar. Era grande demais.
Talvez fosse um outro tipo de animal, um preá, um porquinho da Índia, uma pequena raposa, um pássaro grande, quem sabe uma galinha de alguma criação de seus vizinhos. Mas não se parecia com nada que pudesse reconhecer. Que pedaço de carne era aquele? O gato comia com muita fome, saboreando cada pedacinho, com muita vontade. Isso a fez arrepiar. Tentou ver se tinha mais algum bichano por ali, mas tudo era silêncio. O mato encobria tudo. O gato tinha sumido mesmo. De sua janela, tentou ver os outros quintais, outras casas mais próximas. Tudo era silêncio. Não conhecia mais ninguém por ali. Teria que fazer amizade com as pessoas do bairro para não se sentir tão sozinha, num lugar que já era estranho para ela. Tudo tinha mudado tanto. Os restos da carne vermelha, cheia de sangue, ainda ficaram em cima do muro. Sangrava muito ainda. O sangue escorria, ressecando pelo vento, coagulando. Sentiu nojo. Que gato horripilante! Era grande, preto, sem manchas, escuro como a noite sem lua. Assustador. Olhou, tentou avistá-lo, mas não viu mais nada. Onde será que ele teria ido? Deixou aquele pedaço de carne por ali, satisfeito com o que tinha comido. Quem teria dado aquilo para ele? Quem seria seu dono? Tentou fechar a janela. Mas antes que fechasse, alguma coisa chamou sua atenção. Notou que a rua era quieta, tranquila demais. Havia muito sossego numa rua arborizada. De sua janela conseguia ver algumas casas e alguns quintais vazios. Tudo era silêncio. Não ouviu gritos de crianças. As casas pareciam vazias. Um silêncio, um ar de mistério no ar, um sentimento de quietude. Pôde ver os letreiros de um comércio na rua. Era um prédio velho onde funcionava um açougue. Um açougue ali na sua rua. Tinha funcionado por anos, mas com a decadência do lugar e com os dias violentos que viviam por aqueles anos, os comerciantes que moravam naquela rua foram fechando os comércios e mudando-se para outros lugares da cidade. Agora, parecia estar funcionando de novo. Era a carne mais saborosa que se podia vender na região. Lembrou-se quando ainda menina, a mãe mandava ir buscar carne para o almoço, levando a velha cadernetinha onde o seu Zé do açougue cortava, embrulhava e depois marcava o preço. Ela ia para casa, entregando o embrulho para a mãe, que fazia aquela carne cozida com batatas, esperando o pai chegar do trabalho e depois ir para a escola. Mas agora não sabia mais quem estava no comando. Nunca mais soube do velho que era dono do lugar. Teria morrido? Quem estava agora tomando conta dali? Algum filho? Algum amigo? Algum primo? Bem, ficamos então com a leitura do capítulo 9 do livro O Açougue Maldito, de Luiz Augusto Pereira. Curte, comente, compartilhe, inscreva-se no canal e nos vemos num próximo vídeo. Um grande abraço.